Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Mais uma vez um imenso prazer falar com vocês. Ainda não do jeito que a gente tanto quer, mas eu acho que é uma ferramenta que dá pra gente trocar uma ideia. Senhores e senhoritas, hoje eu quero falar sobre um tema que é bastante sensível. Não só sensível, é um tema necessário, é um tema urgente. E é um tema que é relevante para a gente não só como estudante, aqueles que querem adquirir conhecimento, aqueles que querem aprender, mas sobretudo sobre aqueles que querem viver melhor. Aqueles que acreditam na justiça, aqueles que acreditam na igualdade e, sobretudo, aqueles que acreditam que a felicidade é uma coisa universal, que todos nós, em qualquer momento, podemos ser felizes. A gente vive num mundo que nos prega a ilusão de que é possível ser feliz sozinho. Eu posso ser feliz independente se o outro não esteja bem, eu posso ser feliz independente de que o meu colega não esteja bem. A felicidade real ela só é possível se ela é coletiva, se ela faz todo mundo rir. Então, hoje especificamente eu quero falar sobre um assunto que é de suma importância. Vamos falar um pouquinho sobre o papel das mulheres na Idade Média. É claro que aqui eu queria abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre as mulheres. Meus amigos, eu sou um professor de história, eu sou um amante da história, eu sou um amante de como os homens se comportavam, como a espécie humana se comportava ao longo da história. E eu posso dizer para vocês que ao longo da história, a nossa percepção daquilo que é a realidade vai mudando. Aquilo que era considerado bonito no passado, talvez hoje não seja tão considerado bonito. Aquilo que era considerado evitável em outras épocas, hoje talvez não seja considerado dessa maneira. Assim como pode acontecer exatamente o contrário. Coisas que eram muito bem vistas no passado, hoje também são vistas de uma maneira bastante crítica. Então a nossa visão enquanto seres humanos ela vai mudando ao longo da história. Imaginem vocês que se vocês pudessem voltar no tempo e falar com uma pessoa que viveu 3, 4 séculos, 400 anos atrás, 500 anos atrás, e fosse trocar ideia com essa pessoa, talvez as opiniões não batessem. Muito provavelmente teríamos divergência. Por quê? Porque aquilo que o Edivan hoje, um homem do século XXI, acha que é correto, acha que é justo, talvez num passado um pouco mais distante, nem tão distante assim, não fosse tão bem visto. Então a gente vai mudando a nossa percepção de acordo com o tempo. E aqui eu queria falar um pouquinho sobre a maneira como as sociedades ao longo da história olham para as mulheres. Se você pegar a mulher ao longo da história, você pode analisar a situação dela de vários aspectos diferentes. Mas uma coisa sempre chama a atenção. Ao longo da história humana, a condição da mulher sempre foi uma condição muito difícil em relação à condição do homem. Talvez não nos primórdios. Quando você fala de pré-história, existem robustos estudos que indicam que a condição de igualdade entre homens e mulheres era factível. Existia. Entretanto, ao longo do passar da história, do desenvolvimento das sociedades, da estruturação das primeiras vilas, dos primeiros estados, dos primeiros impérios, a gente percebe que a condição da mulher ela passa a figurar de maneira diferente. E isso não é por acaso. Isso envolve questões políticas, questões econômicas e, sobretudo, questões de poder. Então, se você pegar, por exemplo, na Antiguidade, aqui eu falo de uma época anterior a Idade Média. Vamos se ater mais ou menos ao Império Romano, mas a gente pode também levar esse raciocínio para a Grécia. A condição da mulher era praticamente inexistente do ponto de vista jurídico. O que eu estou dizendo? Se você pensar bem, até o Império Romano, uma mulher sequer era reconhecida como um indivíduo juridicamente falando. Professor, mas como assim juridicamente falando? Quem respondia pela mulher era o homem, ou o marido, ou filho. Uma mulher na antiguidade, por exemplo, se ela cometesse qualquer deslize, qualquer coisa que socialmente fosse considerada errada, quem respondia por isso eram os homens. Na antiguidade, por exemplo, uma mulher ela não herdava. Uma mulher, na verdade, ela sempre pertencia à família do homem. Por exemplo, uma mulher quando casava, ela pertencia à família do marido.
Depois que essa mulher tinha filho, a parte jurídica dela pertencia também aos filhos. Então percebam que, do ponto de vista jurídico, na antiguidade, de maneira geral, a mulher vivia uma situação bastante difícil. A única exceção que alguns historiadores fazem é numa cidade grega chamada Esparta. Lá havia sempre uma condição de preparo à guerra. Então, o que foi Esparta? Uma cidade que preparava o tempo todo guerreiros. E nesse sentido, as mulheres também eram preparadas para a guerra. Então, por conta da guerra, a educação de um homem e de uma mulher em Esparta, e exclusivamente em Esparta, ela tinha um caráter mais ou menos igualitário. E aqui é sempre importante a gente fazer alguns paralelos com o presente. Por exemplo, quando você pensa na Segunda Guerra Mundial, que foi século passado, a situação de guerra também levou as mulheres para o mercado de trabalho, levou a mulher a pleitear cargos de chefia em alguns setores. Então, esses momentos de guerra, de tensão, em que a sociedade ela precisa unir forças, a gente percebe esforços de igualar, não apenas por uma questão de justiça, por uma questão, nesse caso, de necessidade. Mas não é o caso. O que eu quero dizer para vocês é que em todo o mundo antigo, a mulher sempre viveu uma situação de submissão e de apagamento jurídico. O Império Romano deixou o seu direito, e o direito romano ele era muito claro nesse aspecto. A mulher, ela sequer era considerada uma cidadã, né? Vamos falar um pouquinho da Grécia? Na Grécia Antiga, que se fala que é o berço da democracia, o berço da cidadania, as mulheres não eram consideradas cidadãs. Até os famosos Jogos Olímpicos, as mulheres não podiam nem assistir, sequer participar. Então percebam vocês que no mundo antigo a situação da mulher já era uma situação bastante fragilizada. Em relação à Idade Média, o que você tem? Você tem alguns mitos. Algumas pessoas durante algum tempo sustentaram que na Idade Média a situação da mulher era extremamente precária, inclusive pior do que a Antiguidade. Algumas pessoas ainda hoje pregam que na Idade Média as mulheres viviam de cabeça baixa, que elas viviam totalmente submissas aos homens, que as mulheres na Idade Média sequer eram possíveis ser chamadas de cidadãs. A gente vai tentar desmontar alguns desses mitos, sem desmentir que realmente na Idade Média havia uma percepção bastante negativa socialmente em relação à mulher. A gente vai tentar destrinchar isso, mas sem cair nesse mito de que na Idade Média a mulher era o tempo todo submissa, que não havia nenhum tipo de brilho, que não havia nenhum tipo de destaque feminino. Isso é um erro grotesco. E aí é preciso que eu diga para vocês. Boa parte do que nós sabemos sobre a Idade Média, de escritos deixados pela Idade Média, boa parte foram escritos por homens. Homens que deixaram nesses escritos sua visão machista e preconceituosa. Por isso que é muito comum você ler sobre a Idade Média e encontrar uma visão sempre muito depreciativa, muito ruim sobre a mulher. Mas isso não corresponde exatamente à verdade. Repito, eu não estou dizendo que na Idade Média as mulheres eram livres, tal como eram hoje, que elas tinham autonomia, tal como lutam para ter hoje. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que na Idade Média a situação da mulher era sim uma situação bastante precária em termos cidadã, mas ao mesmo tempo não era tão diferente do que era na Antiguidade. Então vamos lá. Primeira coisa. Quando se fala de Idade Média, a gente fala de um período específico na história europeia. A Europa é grande, gente. Nem toda a Idade Média ela foi exatamente iguais nos mesmos lugares. Haviam pessoas diferentes. Por exemplo, hoje em dia, as pessoas têm um estilo de se vestir, têm um estilo de falar, têm um estilo de brincar. No Brasil, todo mundo faz essas coisas que eu falei da mesma maneira no Brasil? É evidente que não. Existe uma coisa que a gente chama de padrão. Olha, a maioria das pessoas fazem de tal jeito. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas, essencialmente, sem nenhuma exceção, fazem daquele jeito. Então, quando a gente pensa em Idade Média, a gente pensa no seguinte: existia um padrão de pensamento, um padrão de comportamento que era seguido mais ou menos por quase todas as pessoas. Entretanto, havia sim espaço para a diversidade, para o diferente. Não estou dizendo que ele era bem tolerado, mas também havia espaço para resistência, pessoas que se colocavam contra aquilo que estava posto. Então, o que me cabe discutir aqui com vocês? A situação da mulher na Idade Média.
Primeira coisa, gente, havia na Idade Média uma percepção assim muito arraigada, muito comum e muito aceita socialmente de que as mulheres elas deviam submissão aos homens. Esse pensamento ele era muito presente nas relações cotidianas da Idade Média e também as relações institucionais. Era discurso da igreja, era discurso dos nobres. Então havia uma percepção, uma aceitação social de que a mulher ela devia submissão aos homens. Preciso dizer que na Idade Média o aspecto religioso ele também dialogava com essa percepção. Quando a gente fala religioso, a gente fala do cristianismo católico. Qual era a percepção da mulher pelo viés do cristianismo católico? O cristianismo católico ele vai evocar a ideia de uma mulher que ela é algo parecido com uma antessala da perdição. O que eu quero dizer? Na Idade Média havia a seguinte percepção daquilo que é o ser humano. O ser humano é dividido em duas partes. A parte que é a alma, que vai ser salva, e a parte da carne, que são os desejos. Então, o que o cristianismo naquele tempo, e até hoje tem um pouco desse viés, dizia o seguinte, olha, quem quer ser salvo, quem quer ir para o céu, tem que cultivar as virtudes da alma. Que virtudes são essas? A bondade, a justiça, a caridade, o amor ao próximo, coisas que enaltecem a alma. Aquilo que é carnal, que é o desejo da carne, e aí vocês não são tão crianças assim, eu falo inclusive do sexo, tudo aquilo que era ligado ao sexo, à carne, era visto como uma tentação pecaminosa, algo que te aproximava do capeta, do inferno. Então percebam, o ser humano que atende à alma é aquele ser humano que está mais próximo do céu. Aquele ser humano que cede às paixões da carne, da paixão, esse ser humano está próximo do quê? Do inferno. Então é nesse sentido que a gente começa a perceber o que é a mulher na Idade Média. O corpo humano, sobretudo feminino, a carne humana, a feminina, era vista como uma antessala, uma fonte de tentação, uma fonte de pecado que aproximava o homem não da salvação, da virtude, mas daquilo que é pecaminoso, da maldade. Eu vou ler para vocês aqui uma frase que foi escrita pelo Papa Inocêncio. Ele foi o Papa por volta de 1210. Ele dizia o seguinte: não obstante, o quanto mais abençoada a Virgem Maria esteja acima, e é mais ilustre que todos os apóstolos juntos, não foi ela, mas eles, os apóstolos, que o Senhor confiou as chaves do reino do céu. O que esse Papa está dizendo? Que embora a figura de Maria, que é uma mulher, seja uma figura santificada até acima dos apóstolos, ele vai dizer que quando Jesus resolveu dar a chave do céu, e a gente sempre evoca a figura de Pedro, que é dito como o primeiro Papa, aquele que Jesus entregou as chaves do céu, ele é uma figura masculina. Então percebam que essa frase do Papa Inocêncio deixa bem claro a condição de submissão da mulher. E aí a gente pode dizer, inclusive, que a Igreja Católica ela fazia uma leitura baseada numa interpretação bíblica. Quando eu falo uma interpretação bíblica, eu falo de uma maneira de ler a Bíblia. Se eu ler um texto, eu entendo de um jeito. Se você ler, você pode entender de um jeito. Mas naquele período, a interpretação da Bíblia, aquilo que era correto, segundo a Bíblia, era dito pela Igreja. Então percebam o que eu quero dizer para vocês. Naquele período havia uma narrativa que dizia o seguinte: Deus criou tudo na perfeição, o jardim do Éden. E no sétimo dia ele vai criar aquele, e eu vou ser bem claro, aquele que é a sua imagem e semelhança, Adão. E ainda, segundo a Bíblia, depois que Adão foi criado, mesmo assim ele se sentiu sozinho. E aí Deus, para atender essa necessidade do homem, de Adão, ele vai criar uma companheira, que no caso é a Eva. Perceba que nessa percepção, nessa interpretação bíblica, a mulher entra na história não como um ser de autonomia, um ser que veio para gozar das suas próprias aptidões, mas ela vem como uma necessidade. Qual é a necessidade? Havia um homem solitário, Adão. Então percebo que essa interpretação já coloca a mulher num patamar. Um outro aspecto, ainda evocando a Bíblia naquele tempo, nós sabemos que depois que foi criado o paraíso, segundo a Bíblia, tanto Adão como Eva viviam em harmonia,
Entretanto, Deus teria deixado apenas uma única ordem. Olha, tem aquela árvore ali, eu não quero que vocês mexam, não quero que vocês comam daquele fruto. Segundo a Bíblia, o demônio ele vai tentar exatamente Eva, vai mostrar o fruto proibido, dizendo que aquele fruto, se eles comessem, eles ficariam tão sábios quanto o próprio Deus. Na tradição cristã, quem fez isso foi uma cobra personificando o próprio demônio. E aí Eva, seduzida pelo demônio, também seduziu Adão. Então percebam que mesmo nessa percepção, a mulher ela vem como a pecadora, como aquela que traz o pecado para o homem. Então esse pensamento ele prevaleceu demais durante a Idade Média. Era um pensamento muito comum naquele período. Então percebam aqui uma pequena curiosidade. Se você pensar na Idade Média, a gente pode falar então de duas mulheres. Uma que representava a virtude, a maternidade, a obediência, a submissão à vontade de Deus. Essa mulher é Maria. A Maria é a mãe de Deus. Então percebam que o próprio Papa reconhece que Maria é uma mulher que está acima de todos os apóstolos. Entretanto, ela tem aquela que é o seu contraponto, que é uma outra mulher que significa o quê? A tentação, o pecado e a perdição. Essa mulher é Eva. Então percebam, Maria, a salvadora, aquela que intercede. Eva, aquela que intercede mais para a perdição. Mas percebam que nenhuma dessas duas mulheres, mesmo a Maria, ela não tem autoridade. A autoridade é do homem. Então, a mulher cabe o quê? A santidade, que é intocável, ela é uma mulher intocada, ou a perdição de Eva. Aquele que é a razão, aquele que é a autoridade, aquele que recebeu a chave do céu, é a figura do homem. Então, é importante a gente analisar essas duas figuras na Idade Média. Mas vamos falar agora de aspectos mais práticos. Como era a vida da mulher na Idade Média? Como é que ela vivia cotidianamente? Primeira coisa, uma mulher na Idade Média, ela se casava. Claro, o casamento é nos sacramentos da religião católica. Então, uma mulher que não era casada, ela era vista até com outro olhar. Então, as mulheres, elas nasciam com um propósito de casar, de procriar, o que está dentro de uma perspectiva bastante cristã. Só que percebam o seguinte, a mulher, quando ela era solteira, ela pertencia ao pai. Aí, quando ela se casava, ela pertencia ao marido. Então, percebam que nesse meio tempo, a condição jurídica da mulher, ela não muda. Ela passa a ser uma condição de submissão para os pais e passa a ser uma condição de submissão para o marido, ou seja, para dois homens. Outra coisa, na Idade Média também as mulheres casadas, elas pertenciam à família do marido. Então, por exemplo, quando uma mulher se casava, ela saía da casa do seu pai, que era a autoridade fundamental, e depois ia para a casa do marido. Aqui, senhores, a gente fala de um modelo de organização social baseado num aspecto que sempre existiu desde a antiguidade, que era o famoso patriarcado. O que é o patriarcado que vem desde a antiguidade, passa por Roma, passa por Grécia, chega até a Idade Média? É a percepção de que numa sociedade, a figura de poder, a figura de mando, a figura de liderança, ela é a figura masculina, por isso que o nome é patriarcado. Embora eu deva dizer para vocês que no continente africano, há muito tempo atrás, há registros de sociedades matriarcais, sociedades que eram chefiadas por mulheres. Mas, quando a gente pensa no padrão, o patriarcado, ou seja, o poder do homem, e aqui eu estou falando de Idade Média agora, era o que prevalecia. Então, percebam, uma mulher casada, ela pertencia à família do marido. Outra coisa, uma mulher, quando ela perdia o marido, ela se tornava viúva. E toda a propriedade, tirando os negócios, mas toda a propriedade física, tal, que eram as terras, elas passam a pertencer não à mulher, mas aos filhos. Aos filhos, então perceba, o homem morre, não vai para a mulher a propriedade, vai para os filhos. Então percebam que nesse caminho, a mulher também é vista como um ser de segunda categoria. Um aspecto curioso, a prostituição, que existe desde a antiguidade, mesmo na Idade Média, ela era meio que tolerada. Gente, tolerada não é aceito. Eu, particularmente, odeio a palavra tolerar. Quando você fala assim, por exemplo, eu tolero uma pessoa homossexual.
Você não está dizendo que você respeita, você está dizendo o seguinte: eu tolero, tá aqui, vai fazer o quê? Tá aqui, deixa, né? Mas isso não é uma relação de respeito. Então, eu não sou muito favorável da palavra tolerância, eu prefiro a palavra respeito. Então, a prostituição naquele período, senhores, ela era meramente tolerada. Mais do que isso, as mulheres na Idade Média que eram prostitutas, elas tinham que usar uma fita amarela. Uma fita, ou alguns textos falam de um gorro amarelo. Naquele período, o gorro, ou a cor amarela, a cor especificamente amarela, era considerada uma cor da vergonha, né? Então, era mais ou menos assim que as coisas aconteciam na Idade Média. Entretanto, não vamos cair em mitos. Por exemplo, apesar de todo esse contexto desfavorável em relação à mulher, era um período que muitas mulheres trabalhavam. Muitas mulheres pegavam no batente, até porque a situação econômica não era fácil, a gente já estudou sobre os servos. Então, assim, a mulher trabalhar na Idade Média, trabalhar fora, inclusive, não era uma coisa do outro mundo, não. E aí, mesmo na Idade Média, existia uma coisa que hoje ainda existe, que eu vejo com muita ressalva, com muita revolta, com muito preconceito, que é o quê? Muito preconceito não, com muita repulsa, que é o quê? A dupla jornada. Na Idade Média, a mulher já trabalhava em casa e trabalhava fora, enquanto o homem não exercia as mesmas atividades dentro de casa. Então, mesmo na Idade Média, você tinha mulheres que trabalhavam. Inclusive, existem mulheres que tocavam negócios. A coisa da herança que eu falei para vocês. Os negócios, às vezes, acontecia do homem morrer, quem geria o negócio, quem controlava as finanças, passaram a ser mulheres. E mulheres que se tornavam notáveis, às vezes. Um outro aspecto da Idade Média, onde a gente também pode ver a figura da mulher. E esse aspecto é quase como se fosse uma fuga. Eram os famosos conventos, os monastérios. O que é isso? Eram lugares afastados, onde pessoas viviam afastadas, em retiro, em atividades religiosas. Então você tinha freiras, madres, abades. A gente vê muito isso em filmes sobre a Idade Média. Aqueles mosteiros isolados onde as pessoas que moram lá dentro são religiosas. E aqui muitas mulheres alcançaram destaque. Por quê? Gente, num convento como esse, ele oferecia para as mulheres algo que talvez a sociedade como um todo negasse. Por exemplo, o direito a você se educar, ter acesso às letras. Mesmo na Idade Média, o analfabetismo era muito grande, principalmente entre as mulheres, mas entre os homens também era muito grande. O analfabetismo é uma coisa geral na Idade Média. Para muitas mulheres terem acesso às letras, de repente lá no monastério era uma porta. Outra coisa, dentro do monastério, ela podia subir na hierarquia, no poder, por exemplo. Alguns monastérios, alguns conventos foram chefiadas por mulheres. Então percebam que dentro de um convento as mulheres tinham condições, inclusive, de exercer condições de poder, inclusive chefiando homens. Então você tinha alguns monastérios que eram chefiados por mulheres e você tinha padres lá dentro. Então havia uma situação de hierarquia em que dentro dessa estrutura a mulher alcançava algum tipo de poder. Outra curiosidade, muitas mulheres optavam pelo monastério, não era nem pelo poder, nem pela letra, mas simplesmente para fugir do casamento e fugir do parto. Vocês sabem que na Idade Média, uma mulher quando engravidava, ela corria um sério risco de morrer, porque não haviam as técnicas medicinais que existem hoje, as gestações eram extremamente difíceis. Então, assim, quando uma mulher ficava grávida e ela concebia, era uma festa muito grande, porque a chance dela morrer no parto, da criança nascer morta, era muito grande. E mesmo assim, nos primeiros anos de vida dessa criança, a mortalidade ainda era uma coisa muito forte. Mas aqui, voltando para o que eu quero dizer, os monastérios ofereciam o que é para as mulheres? A possibilidade de educação, a possibilidade de ascender na hierarquia dentro do monastério, a possibilidade de ter acesso às letras. Muitas mulheres se tornaram pensadoras, teólogas mesmo, pessoas que versavam com muita propriedade sobre a Bíblia e sobre as questões da teologia. Outras atividades que as mulheres também exerciam na Idade Média, eu acho que é importante a gente frisar isso. Além da lida doméstica, que eu já falei isso de maneira bastante crítica, inclusive, mulheres eram professoras. Naquele tempo você já tinha mulheres professoras. Detalhe, a educação na Idade Média não era algo universal, era algo que servia a pouquíssimas pessoas, normalmente pessoas ligadas à nobreza. Eu lembro que eu disse para vocês que a Idade Média ela criou as primeiras universidades. Olha que coisa interessante.
Você tem registros da presença de mulheres em algumas universidades medievais. Na antiguidade isso era proibido, meus amigos. E no mundo que veio depois da Idade Média, o mundo chamado moderno, das luzes, que olhava com tanto preconceito para a Idade Média, eles acabaram tirando esse direito das mulheres. As mulheres foram reconquistar isso muito tempo depois. Então percebam, aquela Idade Média que a gente vê de maneira tão pesada, tão dura, nesse aspecto, pelo menos do que é o acesso à universidade, havia a possibilidade de uma mulher adentrar. Quando eu falo possibilidade, senhores, aqui entendam, eu não estou dizendo que todas as mulheres iam para a universidade, que todas as mulheres sabiam ler e escrever. Pelo contrário, era uma minoria. Mas a possibilidade de algumas fazerem isso existia sim. Você teve mulheres médicas na Idade Média, mulheres que entendiam do ofício da medicina. Claro que quando eu falo de medicina da Idade Média, gente, a gente não compara a sofisticação que nós temos hoje, tá? Mas o ofício também foi exercido por mulheres. Outra coisa que aí eu tenho que falar com uma certa paixão. Na Idade Média, uma das profissões assim que hegemonicamente as mulheres controlavam era a produção de uma bebida que vinha desde a antiguidade, a cerveja. As mestres de cerveja. Então você tinha mulheres que faziam e vendiam a cerveja. Você tinha tintureiras, você tinha arquitetas, você tinha grandes pensadoras também. Não estou dizendo que as mulheres ocupavam a posição de destaque que era garantida pelo machismo aos homens, mas eu estou dizendo que naquele período, apesar de toda a opressão, você tinha mulheres que se destacavam em várias áreas. Então isso tem que ficar bastante claro aqui pra gente. A gente sempre acreditou, ou pelo menos as pessoas sempre acreditam, que as mulheres sempre foram tratadas da mesma forma ao longo da história. Não, senhores. Na verdade, o tratamento que a gente dá para as pessoas, ela vai mudando ao longo do tempo. Ao longo da história, em relação às mulheres, a gente percebe que há uma história permeada, repleta de opressão, de silenciamento, de violência contra as mulheres, contra a cidadania da mulher. Os espaços públicos na antiguidade, por exemplo, eram ocupados por homens. Lá na Grécia Antiga, quando o pessoal ia discutir as leis, as coisas, aquela coisa da democracia, era um espaço eminentemente masculino. Quando você pensa nas posições hierárquicas da Igreja Católica na Idade Média, quem mandava na cúpula ainda eram os homens. As mulheres tinham alguma posição de destaque dos monastérios, mas a cúpula da igreja ainda era uma cúpula masculina. Quando você pensa nas relações sociais, havia sim relações permeadas de machismo. E aí é preciso que eu diga, nós que somos brasileiros, os portugueses chegaram aqui em 1500. Eram homens com a cabeça da Idade Média. Por que vocês acham que o brasileiro é tão machista? Por que vocês acham que um brasileiro ainda olha para a mulher assim como se ela fosse uma propriedade, como se ela devesse submissão, como se ela tivesse que colocar o prato para você comer e você não tinha que fazer absolutamente nada? E isso tem a ver com essa construção que veio desde a Idade Média, que atravessou o oceano nas caravelas. Então, de maneira geral, era assim que as mulheres viviam, eram tratadas na Idade Média. Mas aqui eu faço questão de enfatizar. Nós não podemos cair no discurso que diz o seguinte: na Idade Média, todas as mulheres eram silenciadas. Meus amigos, em todas as épocas da história, houve resistência. Onde você tinha pessoas que dizem fica quieta, você tem pessoas que levantam a voz e falam. E isso é importante. Eu penso que em todo o período histórico, essas vozes de resistência, elas precisam existir. Porque se não existem vozes de resistência, o que sobra é o quê? É a submissão, é a obediência, é a injustiça, é o silenciamento. Então, nós que estamos vivos aqui no século XXI, e eu faço essa aula aqui, gente, é 00:30, é dia 8, hoje é dia das mulheres, exatamente para exaltar essa ideia. Nós, enquanto seres humanos, nós temos um compromisso com a justiça. E esse compromisso com a justiça, ele só é verdadeiro quando ele se estende a todos. A mulher, ao homem, ao branco, ao preto, às pessoas de diversas orientações sexuais que têm todo o direito de existir, de viver, de ser feliz e daí por diante. Então, o conhecimento histórico é o conhecimento para você perceber o quê? Que o que para nós hoje é um parâmetro modelo, ele foi construído historicamente. Quando você olha, por exemplo, assim, olha, o azul é de homem, o rosa é de menina.
Alguém inventou isso no passado. Isso é um valor construído socialmente e que nem sempre está certo, nem sempre dialoga com aquilo que é as pessoas. Então a gente precisa começar a questionar. E quando eu digo questionar, senhores, é fazer isso com responsabilidade, com humanidade, com carinho, com vontade de ver o outro feliz. Então eu quero que vocês pensem bem nessa percepção que se tinha das mulheres na Idade Média e tentem imaginar como nós ainda tratamos as mulheres de nossa vida. Nossa mãe, nossa irmã, nossas vizinhas, até as pessoas que a gente ama. Às vezes existe uma contradição muito grande da gente amar muito uma pessoa e a gente fazer tão mal para ela. Um homem, quando ama uma mulher, falo para vocês, hein, meninos, um homem, quando ama uma mulher, ele faz de tudo para vê-la sorrir, para vê-la feliz. Não para controlar, não para fazer chorar, não para humilhar. Então, assim, uma realidade mais justa, mais humana, é uma realidade que olha para as mulheres não com caridade, não com dó, mas com senso de justiça. E essa justiça tem que ser feita por todos nós. Por nós que somos homens, e as mulheres têm lutado tanto e tão bravamente, tão lindamente por isso. Então, fica aqui essa aula, tá? As mulheres na Idade Média. Muitíssimo obrigado a todos e a todas. Fiquem em paz. E meninas, bom dia das mulheres para vocês. Vocês merecem o mundo, vocês merecem o universo.